Queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio, TV Senado, nessa segunda-feira, especialmente a população do meu estado, o estado do Acre, e mais ainda a população de Brasileia. Queria dizer que nós celebramos mais um aniversário de Brasileia e aqui queria fazer esse registro, porque entendo que é muito importante até compartilhar com todos os brasileiros a história desse município. Não é por acaso também, meu pai nasceu em Brasileia e nós temos, né, Brasileia como uma referência de vida. Lá vivi ainda criança, meu irmão mais velho nasceu em Brasileia e nós tivemos agora no dia 3 o aniversário, mais um aniversário de Brasileia. Ela é um município que foi fundado em 3 de julho de 1910, no auge da riqueza da borracha, do processo de industrialização no mundo, que tinha como base a borracha. E o Acre, especialmente o Alto Acre, o Juruá também, mas especialmente o Alto Acre, era o grande produtor de borracha do mundo. A cidade brasileira foi, então, fundada nessa data. Migrantes árabes, gente de toda parte do mundo corria para o Brasil, mas especialmente brasileiros do Nordeste. E ela surgiu a partir do antigo seringal Carmen e já levou o nome primeiro, e aí é interessante fazer esse registro, quando faço constar nos anais do Senado um aniversário de Brasileia, que ela nasceu com o nome de Brasília, senador Telmário. E foi assim até 1943, até aquela data, Brasileia se chamava Brasília. Era uma mistura do nome do Brasil e Leia, no caso, a nossa floresta. Então, Brasileia. E, nesse sentido, o nome Brasileia substituiu o nome dado à nossa Brasileia de hoje, que era Brasília, para que pudesse o nome ser usado aqui sem nenhum tipo de 2 nomes no Brasil, de 2 cidades, aqui na capital federal. Ali já se começava a pensar em Brasília como a capital do Brasil. Localizada na fronteira com a Bolívia, na divisa com a Bolívia, 240 quilômetros de Rio Branco. E do outro lado do rio nós temos Cobija, mais 100 quilômetros à frente de Brasileia, temos Assis Brasil com Inapari e Bolpebra, que é a tríplice fronteira do Brasil com a Bolívia e com o Peru, no Acre. Eu queria também fazer um registro que Brasileia, além de um apogeu muito forte por conta da produção da borracha, também foi palco de embates difíceis na década de 70, onde nós tivemos naquela região a primeira organização dos trabalhadores da floresta. Chico Mendes, inclusive, começou a trabalhar em Brasileia com Wilson Pinheiro. Lá é que eles começaram a organizar, com o apoio da CONTAG, com o apoio da igreja, os sindicatos de trabalhadores rurais, que na época não eram nem seringueiros. E nessa organização, eles tinham como bandeira de luta, primeiro, o direito dos trabalhadores, mas também uma preocupação com a expansão da pecuária extensiva, com o desmatamento da floresta, e foi lá que Chico Mendes teve a sua primeira participação na organização. Mas o grande líder naquela época era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Acre, era o mais forte sindicato, era o Wilson Pinheiro. E ele foi assassinado em 1980. Nesse período, Lula esteve lá, depois da morte do Wilson Pinheiro.
Lula foi, inclusive, processado por conta dessa viagem que fez a Brasileia, ao Acre, sempre teve uma relação muito forte lá, depois voltou inúmeras vezes. Ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional por conta de um discurso que fez reclamando justiça, reclamando a violência contra os trabalhadores rurais. E o Wilson Pinheiro foi assassinado dentro da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Daí, depois de seu assassinato, houve um deslocamento de Chico Mendes para Chapuri e surgiu o movimento que ganhou fama no mundo inteiro em defesa do meio ambiente, das populações, dos povos da floresta, dos seringueiros, das populações indígenas, que o Acre foi sede e que o nosso povo simples, trabalhadores rurais, lutadores em defesa da floresta e do meio ambiente, ganharam um papel de protagonista. Hoje é uma agenda que está no mundo inteiro, a discussão da mudança do clima, e não é sem razão que no centro dela está, como resultado, inclusive, da Rio 92 e a Rio +20, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a agenda de preocupação com a mudança do clima no planeta e a busca que temos de mudar a maneira como a atividade, a vida humana é colocada dentro desse planeta, a atividade econômica é feita, o padrão de produção e consumo é levado adiante, que põe em risco a vida no mundo. Agora mesmo no Acre, nós estamos vivendo uma situação muito crítica. É inacreditável. Nós estamos no comecinho de julho, agora, dia 4, e o rio Acre está atingindo o mais baixo nível de sua lâmina d'água da história. Há quase 50 anos, nós não tínhamos, no começo de julho, o rio Acre com águas tão baixas. A variação do rio Acre acontece, às vezes, mais de 16, 17, 18 metros no nível do rio. Por isso que nós temos cheias que são desastres naturais gravíssimos que atingem a população, como se repetiram nesses últimos anos, onde o governador Tião Viana, o prefeito Marcos Alexandre da capital, o prefeito de Tarauacá viveu 9 cheias no único ano, mas também lá em Assis Brasil, mas especialmente Brasileia, Pitaciolândia e Chapuri, e mais ainda Brasileia, sofreram as mais grandiosas alagações, como nós chamamos, que trouxeram prejuízos que até hoje não conseguimos nem calcular, nem fazer a reconstrução daquilo que foi destruído pelas cheias. E agora, como era de se esperar, estamos vendo o outro lado da moeda. A possibilidade de termos uma grande seca no Acre, como estivemos em 2005. Foster Brown, um dos cientistas que estuda bem a mudança do clima e tem uma conexão com a comunidade científica internacional, nos alerta já há algum tempo que depois da cheia do Madeira, depois das cheias no rio Acre, existe a possibilidade que alguns indicadores apontam de termos um período de seca, e isso é muito grave, porque afeta também, por outro lado, toda a atividade produtiva, afeta e põe em risco a vida, e, obviamente, se configurar essa seca, nós corremos o risco de ter algo parecido com 2005, que eu era governador ainda, e nunca tinha visto aquilo, nunca tinha estudado a engenharia florestal, a ciência florestal não explica você ter incêndios florestais em florestas tropicais. Tem lá na sua região, em Roraima, senador, tem no Cerrado, o fogo é parte, de alguma maneira, existem teses que o fogo é parte da ecologia do Cerrado, mas não de uma floresta tropical como a nossa. E é isso que nós estamos vivendo com o risco de termos no Acre esse ano, especialmente na região que nós conhecemos como
Alto Acre, na bacia do Rio Acre. Mas eu venho, então, queria parabenizar a população de Brasileia pelo aniversário, agradecer o carinho. É provável que nessa próxima ida minha ao Acre, provavelmente na sexta-feira ou mesmo na segunda-feira desta semana, eu possa visitar Brasileia para reunir os amigos, de poder levar pessoalmente meu abraço a todos os habitantes daquela boa terra. Mas eu queria, senhor presidente, antes de encerrar, também dizer que, por iniciativa do senador Randolfo e minha, eu conversei com a senadora Gleice, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e nós vamos ter, esta semana, aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, o debate sobre a resolução do Senado Federal, que nós apresentamos, senador Randolfo e eu, com assinatura de quase 40 senadoras e senadores, propondo o estabelecimento de uma alíquota única nos estados para o ICMS cobrado no combustível da aviação. É um absurdo o debate que nós temos visto. Agora, o debate era extremo. Na semana passada, estávamos discutindo aqui o que alguns falam como projeto céu aberto. Você ter companhias aéreas operando, se instalando aqui no Brasil, sem nenhum limite de participação de capital nacional. A princípio, no momento como esse, e eu que estou debatendo esse tema há muito tempo, todo mundo é simpático. Diz, olha, isso pode trazer uma redução do preço. É verdade. Nós temos que trabalhar para que o preço de uma passagem no Brasil seja justo, porque hoje ele é absolutamente injusto. Nós seguimos cobrando a passagem mais cara do mundo, mas é bom ficar atento de onde vem esse absurdo. Senão, podemos usar o remédio errado e aí não vamos curar o paciente e podemos ainda pôr em risco o paciente. Parece que é simples, mas nenhum importante país do mundo usa essa política de céu aberto. Os Estados Unidos, nem pensar. China, nem pensar. Na Europa também não. Aí o Brasil vai fazer isso. Numa hora ruim, quando o Brasil estava indo muito bem, as coisas no Brasil tinham valor. A nossa moeda também tinha mais valor. Agora, nós estamos em baixa, é um período de baixa. Pior momento para alguém aqui no Brasil vender alguma coisa. Vai vender por um preço baixo. Ótimo momento para quem compra. E nós temos que cuidar. Me deixa muito preocupado essa história de que agora vão querer privatizar tudo, que vão vender tudo. No pior momento você vender. Vamos consertar as coisas, vamos melhorar o país. Aí, lá na frente, se for do interesse nacional, aí sim se faz um negócio com algum equilíbrio, com alguma racionalidade. É um crime fazer isso que eu leio e vejo circulando. Na área da aviação não é diferente. Hoje, o que é que acontece? As empresas provam, mostram nas muitas audiências que fizemos, que 40% do custo das empresas está diretamente ligado ao combustível, senador Theomar. Agora, veja bem, vou fazer uma pergunta e vou responder. As empresas estrangeiras que operam no Brasil pagam ICMS? A resposta é não, não pagam. Então, as empresas brasileiras que operam aqui, elas dizem que 40% do custo dela está diretamente ligado ao custo que eles têm com combustíveis. E eu estou dizendo que desses 40% do custo das empresas, elas pagam um ICMS, em boa parte dos estados, como São Paulo, de 25% de alíquota. Sabe quanto que uma empresa estrangeira que voa em São Paulo paga de ICMS? Zero. É óbvio que a passagem que essas empresas cobram para fora do Brasil
ou uma viagem para fora do Brasil, e aí não importa se é uma empresa nacional ou estrangeira, é bem mais barata a passagem do que dentro do Brasil. Mas eu pergunto, isso é justo? Que o brasileiro tenha que pagar mais caro para andar dentro do seu país, para o seu trabalho, para procurar um tratamento de saúde, para visitar alguém, ele pagar o dobro do que se paga para ir para a Europa, para qualquer outra parte do mundo? Não é justo, e é contra isso que nós estamos lutando. Então, o nosso desafio é encontrar uma maneira do Brasil deixar de ter a passagem mais cara do mundo. Mas acho pouco provável que seja a gente escancarando a porta. Quando as coisas não estão funcionando na casa da gente, a gente tem que organizar para que as coisas funcionem. E não pegar, abrir portas e janelas e dizer, vem todo mundo aqui fazer uma farra. É mais ou menos o que estão querendo fazer com o país. Vai custar mais caro e depois nós não vamos ter mais o patrimônio que temos hoje. O Brasil é um país rico, está enfrentando um momento de dificuldade, tem que se combater toda essa situação de corrupção que tem que combater. Tem que fazer o Brasil se reencontrar com a democracia? Sim. Porque do jeito que nós estamos indo, é uma farsa que nós estamos vivendo. É uma farsa que nós estamos vivendo. A autoridade do voto não serve mais para nada. Se afastou uma presidenta que foi eleita. O plenário do Senado botou um presidente interino. E alguns acham que isso é solução. Isso é romper com o que há de mais basilar, o mais importante na democracia, que é a soberania do voto. Aí vem, junto com essa história desse golpe, vem junto a história de vender o Brasil a preço de bananas. Já fizeram isso lá atrás. Não deu certo na maioria dos setores. Os bancos ganharam bilhões. Agora, todos nós trabalhamos, o Brasil inteiro, para pagar mais de 500 bilhões de reais por ano de juro. 500 bilhões. E a gente fala que tem um déficit de 170. Será que não entra ninguém que possa dizer, não, vamos organizar isso, vamos botar isso no tempo e vamos tirar o Brasil dessa situação? Agora, um país que paga 500 bilhões de reais de juro, que não é o principal que está sendo pago, é só o serviço. É um país pobre ou um país rico? É um país pobre que segue sendo explorado. Não tem sentido. E eu acho que é essa história de toda vez a gente pega um banqueiro do banco que mais lucra, porque é o banco que mais recebe juro, e a gente põe para o Banco Central. Pega outro, põe para a Fazenda. E nenhum deles apresenta uma alternativa para dizendo, olha, dos 500 e poucos bilhões, 50 bilhões, nós vamos fazer investimentos aqui para o Brasil retomar o crescimento. Escalonar isso, reorganizar. Como é que o país pode ter a maior taxa de juros do mundo? Aí isso se reflete em tudo, na inflação, se reflete na vida do brasileiro, no desempregado e é uma espécie de combustível para esse enfrentamento político que nós vivemos. Senador Theomar, só fazer uma observação, eu agradeceria a você. Vossa Excelência, quando coloca a questão do preço da passagem, e nós ali do Norte, e eu tenho visto essa temática, esse tema, Vossa Excelência tem levantado desde quando chegou aqui, e acho que conhece como ninguém, inclusive essa questão da passagem, do preço da passagem aérea, que envolve o Acre, o centro do Brasil, Brasília, etc. Roraima hoje está desassistida de voos entre Roraima e o Amazonas, imagine. As companhias estão reduzindo os voos, o preço está aumentando. Manaus é a primeira capital depois de Roraima, vindo de lá para cá. Nós temos um voo só da Azul. Está quase R$2.000 para você viajar 55 minutos. Quase R$2.000 para você viajar só 55 minutos. É um monopólio violento, é uma barbaridade que estão fazendo com o povo brasileiro. E esse governo interino que está aí, ele adotou discriminar o estado de Roraima, em todos os aspectos, Foi o pior governo para o Brasil, para o estado de Roraima, pior governo federal para o estado de Roraima. O presidente Dilma, todo mundo sabe que ela, enquanto presidenta, no ano foi 2 vezes em Roraima. Uma entregar 3.000 e poucas casas, outra 3.000 e outras tantas casas, mas mais importante, ela teve a coragem de destravar
uma área chamada Parque do Lavrado, que era uma área ambiental, que estava travando a questão jurídica fundiária do nosso Estado, que agora destravou, a governadora vai poder emitir título, que era uma verdadeira corrupção feita pelo governo do PMDB e do PSDB. E ela, sem nenhuma dúvida, hoje foi a melhor presidente para o Estado de Roraima, foi ela. E é lamentável que o Estado de Roraima esteja ilhado hoje pelo preço exorbitante, altíssimo, das passagens aéreas. São 3 empresas que vão lá, a TAM, a Gol e a Azul, mas somente a Azul está fazendo essa linha entre Manaus e Boa Vista. Portanto, Vossa Excelência, quando levanta essa situação, levanta com muita propriedade e atinge diretamente ao povo do meu Estado de Roraima, que só tem 2 meios de sair, o avião ou o avião. Eu agradeço e queria retomar, então, esta semana nós vamos ter uma audiência, porque foi pedida por colegas senadores de São Paulo. Você veja só, o Estado de São Paulo é o que tem a maior movimentação no país, o ICMS é de 25% e o governo não quer reduzir. E as empresas, então, também não reduzem o preço da passagem, e nós seguimos pagando a passagem mais cara do mundo com queda na oferta de voos. Os voos para o Acre são todos de madrugada, como é também, Vossa Excelência coloca a situação do Estado de Roraima, podemos falar de Rondônia, podemos falar também do Amapá, enfim, são dezenas de senadores que se somaram nesse nosso esforço. E o que é que acontece? Vêm secretários agora, representando o CONFAS, secretário de Fazenda, e certamente vem pedir, dizendo que tem uma crise, para manter o ICMS em 25%. Eu apresentei uma proposta reduzindo para 12%, porque já tem mais de 1/3 dos estados do Brasil que já cobram abaixo de 12%. O Rio de Janeiro, por exemplo, cobra abaixo de 12%. Minas também, o Espírito Santo também. Agora pergunte, São Paulo vai ganhar, porque hoje tem aviões, tem companhias que abastecem no Rio, vai e volta a São Paulo, não abastece São Paulo. Agora, o problema é o custo para o passageiro. E é nesse propósito que nós não estamos querendo polêmica política, queremos uma solução. Então, vamos fazer essa audiência essa semana e vamos votar esse projeto de resolução. Eu tenho muita fé, tenho muita confiança, que isso é melhor do que abrir os céus do Brasil. Sou favorável a debater, a criar uma concorrência, porque isso é bom. Criar uma concorrência, ampliar a concorrência é bom para o usuário, para o contribuinte. Se é bom para o contribuinte, nós temos que defender, mas também não podemos deixar de pensar o nosso país. E é pensando o nosso país, trabalhando pelo contribuinte, lutando para reduzir o custo real das passagens no Brasil, que nós vamos fazer 2 eventos. A audiência pública, que alguns senadores pediram, e a apreciação, que eu espero, tenho certeza, o voto do senador Telmário e dos demais colegas, reduzindo a alíquota para 12% no Brasil, que é um projeto de resolução do senador Randolfo e meu, e que eu sou relator, que tem o aval de mais de 40 senadores. Aí, com isso, nós vamos poder cobrar das companhias aéreas do Brasil que tenham aí um preço justo, que possam ter uma melhor oferta de voos, e aí nós vamos ter a possibilidade de fortalecer empresas com bandeira nacional, que podem se associar com empresas estrangeiras, mas nós não podemos deixar o Brasil sendo levado a preço de banana. Quer dizer, o certo é quando temos uma crise, que aquilo que se tem de patrimônio está desvalorizado, você encontrar uma maneira de atravessar a crise e não se desfazer. Porque na hora que você vai se desfazer, vivendo um momento de dificuldade como esse, o preço quem dá é o que quer comprar. E quando só interessa ao comprador o negócio, é porque quem está vendendo vai perder e perder muito. Mas nós não estamos falando de um negócio qualquer, nós estamos falando do nosso país. Por isso que eu estou bem atento, não sou radical, nem para um lado nem para o outro, mas sou realista. E acho que nós temos que pensar o Brasil hoje e amanhã, olhando sempre os erros do passado. E não apenas só no hoje, não apenas no momento. E é nesse sentido que nós estamos querendo colaborar para ver se enfrentamos algo que
as pessoas não aceitam mais ficar pagando um preço tão absurdo na passagem aérea no Brasil. Nós já tínhamos, na época do presidente Lula, presidindo o Brasil, nós tínhamos 120 milhões de pessoas andando de avião. Depois, no governo da presidenta Dilma, no primeiro mandato, agora já está perto de 100 milhões de pessoas. 20 milhões estão deixando de andar de avião por ano já no Brasil. E certamente é por conta disso. O poder aquisitivo caiu, mas é que a passagem está mais cara, o preço do combustível está um absurdo e o número de voos sendo reduzido. Então, essa audiência que vamos fazer é no propósito de definitivamente a gente vencer essa etapa e pôr em votação. E eu peço que todos acompanhem, participem desse debate e nos ajudem a fazer a redução do ICMS do combustível de avião para que a gente possa cobrar das empresas uma melhor frequência de voo e um custo e um preço justo no bilhete de passagem aérea. Era isso, senhor presidente.